Tá gravando. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos, todas. Agradeço a participação na reunião, agradeço a participação no processo, em nome do Comitê de Acompanhamento, do Processo de Progressão PAEP, em nome da PRDU e da DGRH. Agradeço a todos o pessoal que faz parte da Comissão de Avaliação, das instâncias equivalentes, da congregação, que tem atuado nesse processo tão importante, né, e complexo, né, um processo com nível de complexidade que não é pequeno. Bom, gente, o intuito dessa apresentação, e eu acredito que eu vou tomar um tempo de vocês de aproximadamente 30 minutos, não mais que isso, é de apresentar, de retomar a questão da distribuição dos recursos, dado que nós fizemos alterações no ano passado, e acho que é bom a gente reforçar essas alterações que estão presentes também novamente nesse ano. Então, eu, junto com todo esse pessoal a quem eu agradeço, que está acompanhando o processo, o Comitê de Acompanhamento do Processo, o Bruno, o Christian, a Cláudia, o Denis, o Edelson, a Cris, a Juliana e o meu xará Rodrigo, a gente separou esse espaço para estar conversando de novo com vocês a respeito disso. E no final da apresentação, eu imagino que muitos de vocês estejam querendo informações a respeito dos recursos. Eu vou estar colocando alguma coisinha a respeito dos recursos que vão estar sendo disponibilizados no dia 28, tá? Bom, muito bem. Nós estamos hoje fazendo essa reunião no dia 26, essa reunião específica para tratar da regra das sobras, mas é importante dizer que vai existir um plantão específico na quinta-feira, dia 2 de junho, na semana que vem, às 10 horas da manhã, para caso alguém tenha alguma dúvida específica do teu órgão, da tua unidade. Tá? Então, a DGRH separou um espaço, um horário para tratar assuntos específicos, caso existam. Tá? Isso depois de vocês conhecerem os recursos e aí tá com um problema na mão, não sabe o que fazer, tem esse espaço para estar tirando esse tipo de dúvida. Tá? Bom, onde que nós estamos e para onde nós estamos indo? Fizemos já toda a questão dos critérios de progressão, vocês já discutiram isso, os servidores já foram avaliados, né? E agora é a parte em que os recursos vão ser publicados, a lista de classificação vai sair, e isso vai ser dado publicidade, né? Então, a gente está nessa fase, na etapa final, na verdade, né, gente? Em maio, junho, em que a gente fecha mais um ciclo, o quarto ciclo do processo de progressão PAEP, que a gente vem realizando consecutivamente. Bom, aqui está um cronograma geral do processo de progressão. Como eu mencionei para vocês, estamos aí nas etapas finais, né? Acho que a última etapa que vocês trabalharam agora foi a etapa de análise de recurso por parte dos servidores em relação aos pareceres individuais, né? E o que tem de mais importante agora é a questão em que vai ser imputado o recurso e a lista de classificação vai sair. É a etapa mais sensível do processo. Bom, o que é importante a gente tratar aqui? Em primeiro lugar, a congregação instância equivalente vai homologar essas listas classificatórias e indicar os contemplados no sistema. Não mudou nada em relação ao ano passado, né? Vai existir aquela calculadora financeira com um limitador de valores informados pela Enplan para cada uma das CSAs e RHs, e os 3 servidores já selecionados que vocês apontaram para a gente terão acesso ao sistema para indicar esses contemplados.
tá? Então, nada diferente em relação ao ano anterior, tá? Lembrando, aqui a forma de selecionar vai depender muito do critério que foi estabelecido anteriormente para a divisão dos recursos. Então, relembrando aqui, existiram CSAs, RHs, existiram unidades e órgãos que fizeram opção por uma sequência, né, uma ordem pré-estabelecida de sequência dos grupos, ou ainda existiram unidades que optaram por percentual de recurso. Aqui tem que cumprir a regra que foi apontada anteriormente. Isso para horizontal e também para vertical. Tá? Então, nada fora do que foi estabelecido nas etapas anteriores do processo. Bom, o que a gente precisa conversar hoje, que também não é nada fora do que foi estabelecido em relação ao ano passado, é a questão da sobra dos recursos, né? A gente vai seguir a instrução normativa número 6 de 2024 da DGRH, no artigo 21. No ano passado era artigo 25, tá? da instrução do processo anterior, em que, se sobrar recurso na horizontal, a princípio a sobra tem que ir para a horizontal. Se sobra recurso na vertical, a princípio a sobra tem que ser usada na vertical, obrigatoriamente. Se depois dessa distribuição ainda existirem sobras, a gente junta as duas e estabelece uma norma padronizada para distribuição desse recurso. É isso que a gente precisa conversar, né, nesses minutos que nós temos hoje. Tá? De novo, nada diferente do que foi feito o ano passado. Tá? Bom, vamos lá. Eu coloquei isso aqui mais ou menos num visual mais gráfico, dizendo o seguinte: nós temos aqui, antigamente a norma era diferente, cada um adotava de um jeito, e isso normalmente dava alguma confusão. Por isso que foi pedido ano retrasado para que se estabelecesse uma norma meio padrão. Então, progressão horizontal. Sobrou dinheiro na lista da horizontal. E aí, o que eu faço? Eu vou contemplar o servidor de qualquer uma das listas da horizontal, seguindo a lista com menor percentual de candidato contemplado. Certo? Se o saldo não for suficiente, eu vou para o recurso financeiro, eu sigo para outra lista, né, com um menor percentual de candidato. Se ainda não for suficiente o dinheiro, eu posso ainda ir para a terceira lista. E aqui o limite são 3 listas. Certo? O que eu não posso fazer é pular a ordem de classificação. Eu posso pular a lista, mas não a ordem de classificação. Então, a pessoa está em terceiro, não tem recurso. Eu posso pular para o quarto? Não. Né? Eu tenho que obedecer a, lista, a classificação. Não pode ter pulo na classificação. Tá? Na vertical, mesma coisa. Sobrou dinheiro na vertical? Tá, eu vou contemplar o servidor que tem do grupo com menor a menor percentual de candidato contemplado. O saldo não é suficiente. Vou para uma outra lista, né, com um segundo menor percentual de candidato contemplado. Não deu. Posso ir para uma outra e assim sucessivamente. De novo, não posso pular os classificados, mas posso pular de grupo, né? Bom, se eu faço isso e ainda sobra dinheiro, sobrou dinheiro na horizontal, sobrou dinheiro na vertical, o que eu devo fazer? A gente junta os recursos, né? E aí a gente vai direcionar para o grupo com menor percentual de candidato contemplado. Tá? Eu vou mostrar dois exemplos para vocês em relação a isso, para que fique bem claro esse procedimento que é único e é a norma que a gente está estabelecendo para todas as CSAs e RHs. Tá? Importante,
À medida que a gente faz esse processo e a gente contempla uma pessoa, esse percentual é recalculado, tá? Para ir estabelecer a nova rodada, tá? Então, à medida que isso vai rodando, você vai recalculando esse percentual. Bom, eu vou pular aqui, gente, que é só texto. Eu acho que se a gente for aqui para um grafiquinho, fica melhor de explicar, tá? Bom, então, seguimos a regra de distribuição dos recursos, cada um vai usar, vai trabalhar naqueles critérios. Existiu sobra na horizontal, uso o recurso apenas na horizontal. Existiu sobra na vertical, uso o recurso na vertical. E existiu ainda sobra, mesmo adotando esses procedimentos, a gente junta e direciona para onde? Para o grupo com menor proporção. Tá? De novo, respeitando a classificação, não tendo pulo na classificação. De jeito nenhum pular a classificação. Tudo bem? Bom, se existir critério, e se empatar, Rodrigo, aí vai para critério de desempate conforme já previsto em norma. Tá? Bom, vou colocar aqui 2 exemplos para vocês. E importante, gente, se vocês tiverem dúvidas, pode colocar no chat que o pessoal já está atento e pode ir respondendo, tá? Então, um exemplo aqui. Vamos supor que eu repassei R$ 8.800 para uma CSA RH específica e ela já estabeleceu de antemão que 48% vai para a horizontal, 52% vai para a vertical. Bom, com isso, e também estabeleceu o percentual para cada um dos grupos, tá? Então isso aqui já foi definido. O que eu vou fazer? Você vai pegar esses 8.800 e vai pingar para cada um dos grupos possíveis que tenham servidores que estejam requerendo a progressão. Bom, então eu tenho aí na horizontal um recurso da ordem de R$ 500 para fundamental, 2.500 para médio, 1.200 para o superior e em cada um dos grupos que a gente está visualizando no slide para vertical. Né? Aqui são 6 grupos na vertical. Muitos de vocês têm, pode ter, normalmente, né, eu tenho 5, 6 grupos na vertical. Né? Posso ter mais a depender do segmento e a existência de GR e sem GR. Bom, o que vai acontecer aqui? Olha, o que eu vejo aqui é esse quadro anterior de potencial de pessoas que fizeram a requisição de progressão. Então, na horizontal, eu não tenho ninguém no fundamental, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas no médio, uma pessoa no superior, e depois vem a questão dos grupos do vertical. Bom, muito bem. Como que eu vou distribuir isso? Bom, a distribuição ocorre da seguinte forma. Então, em azulzinho, você conseguiu contemplar os primeiros colocados do médio, né? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas no médio, e ainda sobrou dinheiro. Não consegui contemplar mais gente aqui. Né? No horizontal fundamental não teve candidato, então sobrou esse dinheiro. No superior consegui contemplar o primeiro e ainda sobrou esse dinheiro aqui. Certo? Bom, no vertical, o que acontece aqui... Opa, calma lá, que eu não consegui contemplar ninguém. Perceberam aqui? Deixa eu tirar aqui para ficar claro. Ó. Não consegui contemplar ninguém no vertical. Certo? Bom, muito bem. E aí, o que vai acontecer? Vamos olhar primeiro na horizontal. Na horizontal, o que eu vou ter que fazer? Vou juntar o recurso da horizontal e distribuir aonde? Na horizontal. Certo? Eu não posso jogar para vertical na primeira etapa. Você vai ter que olhar para a horizontal. Quanto que eu tenho aqui? Olha, eu tenho 500 mais 200, eu tenho R$ 900. Então, para casos que houver sobra de recursos na horizontal, eu devo contemplar o servidor de qualquer uma das listas da progressão horizontal, respeitando a ordem de classificação e adotando
o seguinte critério: contemplar o servidor cuja lista tem a menor proporção de candidatos contemplados. Certo? Bom, no superior foi 100%, não foi? Já contemplamos. No fundamental não tem ninguém, então eu só posso olhar para esses últimos dois que estão na lista do médio, né? Bom, e para vertical? Para vertical eu não consegui contemplar ninguém, não deu recurso para nenhum grupo. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que juntar todo esse recurso, né? De 300, 1 em 300, 700, 300, 1 em 300 e 700 e adotar o mesmo critério olhando para quem? Para a vertical. Tá? Olhando exclusivamente para a vertical. Bom, vamos lá. Vamos continuar o exemplo aqui. Então, na horizontal eu tenho R$900. O que eu vou fazer? Eu vou contemplar o primeiro aqui, 500. E vai dar para ir para o segundo? Não, não dá. E agora? Guarde esses 400, que a gente é a sobra da sobra. A gente aí vai ter que usar numa segunda etapa. Certo? Bom, então perceba aqui comigo que eu segui o que a regra especificou. Eu distribuí dentro da horizontal. E agora o restante? Não consegui contemplar esse último colocado, né, do médio. Eu vou ter que guardar esse dinheiro e aí a gente vai para uma segunda etapa. Bom, perceba que eu recalculo, olha, eram 71% de candidatos dos candidatos contemplados, agora virou 85% depois que o sexto colocado foi contemplado. Bom, muito bem. E na vertical? Na vertical está tudo zerado. Eu tenho 4.600 para distribuir. Aonde que eu vou distribuir? Na vertical. E como que eu vou calcular isso? Vou olhar aqui o percentual de gente contemplada. No nosso caso aqui, eu tenho 100% de pessoas que não foram contempladas. Então, o que eu vou ter que fazer? Aqui, quando tem empate entre essas proporções, e a gente está dando esse exemplo justamente de propósito, tá? Ou seja, está aumentando a complexidade aqui do exemplo porque podem existir casos assim, eu vou ter que seguir um critério de desempate. Tá? Aqui, na existência de empate da proporção, que é o caso, né, eu estou adotando aqui que eu vou distribuir para aquele que tem o maior tempo efetivo de trabalho na unidade ou órgão. Então, digamos que nessa lista, como todo mundo ficou com 0%, digamos que o servidor da lista fundamental sem GR é o mais antigo na unidade, seguido pelo médio sem GR e depois o superior com GR. Então, para onde que vai a distribuição? Foi para o fundamental sem GR. Esse aqui que era 0%, eu tinha 0% de contemplação, agora eu tenho 100%. Né? Bom, e agora vem para quem? Vem para o, olha lá, virou 100. Agora vem para o próximo. Quem que é o próximo? É o segundo mais antigo ali, né? Entre esses primeiros colocados dos grupos de zero que não teve nenhum contemplado. Né? Então vai para o médio sem GR. Então perceba que eu estou usando o recurso dos 4.600, primeiro para esse primeiro aqui, o superior sem GR, depois para o médio sem GR, e o último que vai dar para fazer vai ser o superior com GR. Certo? Bom, e aí? Aí que sobrou recurso. Sobrou quanto? Sobrou R$100. Dá para fazer progredir mais alguém? Não dá. O que eu vou ter que fazer? Ir para uma segunda etapa da mesma forma que sobrou aquele recurso na horizontal. Só agora eu vou juntar esses dois, certo? Só agora eu vou juntar as sobras das duas para analisar o todo, tá? Bom, muito bem. Aqui de novo, né, gente? Olha, eu recalculo os percentuais de cada um dos grupos, os percentuais de contemplação. Bom, e agora, Rodrigo? Agora a gente passa para a última etapa. Qual é a última etapa? É juntar as sobras de cada uma dos grandes grupos. R$400 na horizontal, R$100 na vertical. Eu tenho então R$500
no todo. Para onde vai? Eu vou olhar todos os grupos, a taxa de contemplação de todos os grupos e ver aonde que eu posso, para onde eu posso direcionar esse dinheiro. Bom, muito bem. O que eu vou fazer aqui? Olha, eu tenho esse padrão aqui, esses números de taxa de contemplação, né? Tenho esses números de taxa de contemplação. Para onde que eu vou estar direcionando? Olha, vou olhar ali e vou verificar que, no final das contas, o médio sem GR, que tinha 25%, os recursos cabem dentro dele. Né? Olhando, primeiro, olho a taxa de contemplação vis-a-vis o quê? O dinheiro que eu possuo. Certo? Olha, para esse aqui, para o médio sem GR, que tinha 25% de taxa de contemplação, eu consigo trabalhar esses R$ 300. No final vai sobrar 200. Tudo bem? Tá claro? Ah, mas Rodrigo, por que não deu para contemplar o superior sem GR que tinha 0%? Porque o dinheiro não atendia. Tá? Então, a gente tem que trabalhar aí a questão do olha o percentual primeiro. Tenta naquele que tem menor percentual. Não deu, pula para o outro. Não deu, pula para o outro. Não deu, pula para o próximo. Deu nesse próximo? Beleza, você fez. Eu respeitei a ordem de classificação? Respeitei a ordem de classificação. Então, ótimo. Segue o processo. Tudo bem? Bom, novamente aqui, gente, a gente vai adotar o seguinte. Esse saldo residual, como no ano passado, ele volta para a PRDU de todas as unidades da universidade, órgãos da universidade. Ele volta para a PRDU vai analisar a lista de órgãos e o quanto esses órgãos precisaria para fazer o próximo contemplado. E ali ela vai soltar uma comunicação, tá, apontando essas unidades com quem precisa de menos para mais para estar fazendo essa contemplação. Então, é como se fosse um órgão central que olhasse o todo e falasse, olha, tem aqui 10 unidades e órgão que está precisando de um pouco menos de recurso, então esse dinheiro acaba sendo distribuído. Tá? De forma a gente tentar dar mais, fazer uma distribuição mais equilibrada dos recursos no processo de progressão PAEP. Tá? Tudo bem até aí? Tá claro? As coisas estão claras? Eu acho que a gente está aprendendo, né, no processo. Né? Gisele levantou a mão. Gisele, não sei se dá para você fazer a pergunta pelo chat. Eu acho que fica mais fácil. Aí, se for fácil, fica registrado e o pessoal já responde. De forma geral, eu vou continuar explicando e qualquer coisa, se for preciso, eu entro no final falando. Pode ser? Tá? Bom, dando um panorama geral do processo, tá, gente? Acho que é bom vocês terem esses grandes números na cabeça. Nós temos hoje no processo 1.625 servidores inscritos, participantes do processo. Tá? Nós temos praticamente 2/3 na vertical e 1/3 na horizontal. Tá? O processo está bem propenso, está bem concentrado na vertical. Mas como, Rodrigo? Deu uma certa distribuição, 67 e 33. O problema é que a vertical ela consome mais recurso. Então, em termos de recurso potencial, tá? Aqui essa coluna de reais por milhões é potencial, tá? E aqui antes do dissídio, tá? Eu gastaria aqui praticamente 32 milhões se fosse contemplar todo mundo. Perceba que praticamente 90% iria para a vertical. Tá? Então perceba que o custo da vertical normalmente é bem mais elevado no processo. Tudo bem? Bom, que mais que eu precisaria conversar com vocês? Aqui talvez é o grande ponto de dúvida de vocês. O montante estabelecido para esse processo é de 25 milhões,
conforme acordado em reuniões no final do ano passado com o grupo de servidores, né, da universidade. Teve um comunicado dia 9/12/24 apontando que o montante para a progressão seria de 25 milhões. Então nós vamos honrar o acordo de 25 milhões de reais. Tá, Rodrigo, mas isso é com o dissídio ou sem o dissídio? Ou seja, se eu aplicar os 5%, eu vou aplicar 5% em cima de 25 milhões? Não, vai ser de 25 milhões. Tá? Mas por que não? Porque se vocês forem olhar o orçamento da universidade, todo o dinheiro para a parte do programa de desenvolvimento da carreira, ele era em torno de 25 milhões. Todo esse recurso está indo para a progressão. Tá? Então, essa eventual correção de 5%, a gente estaria também olhando um pouco para a parte de contratação. Tá? Então, coloca aí, 25 milhões é um montante para ser distribuído nesse ano. Tá? Bom, como que vai ser distribuído? Essa é a outra pergunta. Né? Vamos lembrar, gente, nos dois primeiros processos, o recurso foi distribuído por folha. Né? E no terceiro processo a gente fez um esquema híbrido de participação em folha e custo efetivo. Lembra? Ia para quem fosse o maior. Lembra disso? E isso foi feito, a gente conversando muito com a DGRH e com o comitê anterior, vendo que tinha muito problema nesse processo de distribuição, porque normalmente se você faz por folha, unidades que têm servidores mais antigos acabam levando mais recurso, e unidades que estão pressionadas por progressão e tem normalmente o pessoal mais novo, ficam então a gente fez um meio do caminho, a gente fez o custo efetivo e o percentual por folha, e fez a regra do maior, aquele que for maior seria aquele valor, né? Isso no ano passado. Esse ano, e as duas regras têm problemas. Tem virtudes, mas também tem problemas. Depende do lado que eu estou, eu posso achar problema nos dois, não tem jeito. Cobertura é curto. O que a gente vai fazer esse ano? A gente vai pegar uma média dos dois. Tá? Então vai pegar, se eu fosse distribuir por folha, quanto que seria? Seria 10. Tá, beleza. E se eu fosse distribuir pelo valor potencial do dispêndio da progressão? Seria 12. Então vai ser 11. A gente pega o média dos dois. Tá? Importante nesse processo, e para ficar bastante transparente para todo mundo. Tá? O peso relativo à folha, a gente está tirando o pessoal de estágio probatório. Porque senão isso aí daria muito desequilíbrio no processo. Tá? Então, vai para quem para base de servidores, mas não entra o percentual de distribuição. O pessoal que está em probatório. Tá? E em relação ao valor potencial de dispêndio da progressão, eu não posso usar o valor do dispêndio, que senão eu teria aí um valor de 33 milhões. Então tem que ser aplicado aí um fator redutor para chegar nos 25. Tá bom? Bom, eu acho que é isso que eu tinha para estar conversando com vocês. Lembrando que a gente agora, vocês têm uma reunião específica, caso tenha alguma dúvida, com o pessoal da DGH no dia 2 de junho, tá? E a gente continua acompanhando o processo até o final, tá? E eu junto com o pessoal do comitê, né, vamos estar acompanhando esse processo até o final, até ele ser concluído em agosto, tá? Deixa eu ver aqui algumas perguntas que estão sendo feitas. Como que você acha melhor, Dani, Cris, para estar fazendo? A gente responde agora? Então, professor, tem algumas perguntas aqui que eu acho que cabe para você responder mesmo, né? Até por conta que é sobre esse último assunto agora dos recursos, tá? A Gisele perguntou, no ano passado, qual foi o montante distribuído para a progressão? Tá.
Deixa eu pegar aqui a minha cola. Ano passado foi de, se eu estiver com os dados corretos, e eu acho que estou, foi de 28 milhões. Tá? Esse ano está sendo de 25. Tá? Aí temos, a próxima pergunta é do Osmar. Qual é o valor base de custo de cálculo da progressão? É o salário do servidor mais adicionais ou é somente o valor de referência da tabela de vencimentos? Olha, Osmar, essa eu vou ficar lhe devendo. Eu precisaria da ajuda. Que é o Thiago está aqui na reunião. Que bom, me salvou. Thiago, é contigo. Boa tarde, Lana, tudo bem? Deixa eu só abrir aqui que eu estou acompanhando duas coisas. Não, só para fechar esse assunto aqui, eu também estou entrando em outra reunião. O que o Lana falou do ano passado é exatamente isso. Ano passado foram distribuídos 28 milhões. A gente está imaginando que o custo total, a gente está imaginando não, né? A gente está trabalhando com um custo total da progressão refletido em 25 milhões anuais. E aqui, lembrando que esses 25 milhões anuais, eles consideram ali férias e 13º, e para saber as partes de encargos, de quinquênios, isso, a gente trabalha como uma média da universidade, onde a gente tem o valor da gratificação, do aumento mesmo da coisa, e é só esse que a gente distribui para as unidades. Então, assim, a gente pega os 25 milhões, divide ele ali quanto custa, qual que é o custo efetivo mensal. Desse custo efetivo mensal, a gente desconta todas essas partes de reflexos, de encargos, reflexos, quando volta só para o valor daquele que está na tabela da DGRH. Então, assim, o custo da progressão é exatamente o que vai estar na tabela da DGRH, assim, ó, o M1C para o M1D. Aquela é a diferença da coisa. E como a Ana já disse, a diferença considerada vai ser na tabela nova da DGRH, que a gente imagina que vai ser aprovado o reajuste amanhã no Conselho Universitário, então já nessa tabela nova. Então é essa diferença que vocês consideram para distribuir os recursos, o custo de cada uma, e quando a gente informa o valor, tal unidade vai receber R$ 8.000, ou R$ 8.000 já é pensando nisso. Toda a parte de cálculo por trás, de reflexos, encargos, anualidade, a gente já faz internamente. Era isso, Ana. Obrigado. Obrigado, Thiago. Osmar, aqui só complementando a resposta, o sistema já está pronto, vai estar pronto com já com os salários corrigidos, né, Cris? Isso mesmo. Tá? Marcos, a Lígia perguntou, no ano passado também desconsiderou os probatórios. Lígia, eu não tenho certeza dessa resposta, mas o que eu posso te dizer desse ano, por que a gente desconsiderou os probatórios desse ano, Lígia? Porque teve muita contratação. Tá? E teve muita contratação em órgãos específicos. Então, se a gente deixasse o pessoal de probatório no cálculo dos recursos, teria um efeito que poderia causar algum desequilíbrio. Tá? É justamente para isso. Tá bom? Marcos, em relação aos recursos alocados para horizontal, se não tem gente na horizontal, vai para vertical, tá? Líquido e certo, tá? Então aqui não cai naquela regra em que, bom, não tem o que fazer na horizontal, ele vai passar para vertical, tudo bem, tá? Pode falar, Marcos. A minha dúvida, na verdade, em relação a que momento vai entrar esse recurso. Não é no começo, é no fim, como se fosse uma sobra, é isso? Se eu entendi bem a sua pergunta, é o seguinte: você falou você escreveu que não tem gente na horizontal, não é isso? Se não tem gente na horizontal, você não vai conseguir distribuir, certo? Isso vem no final, certo. Quando eu olho, sobrou. Primeiro, então vamos supor, sobrou na vertical, né?
Você resolveu na vertical. Aí sobrou ainda mais na vertical. Aí você pega esse recurso, a sobra da sobra, junta com a horizontal e faz. Como uma sobra mesmo. Perfeito. Tá bom? Tá? Eduardo, o cálculo do dispêndio para cada progressão deve seguir o valor atual da tabela ou já consideramos o valor do aumento salarial? Já vai estar tudo considerado, Eduardo. Tá? Já vai estar, o sistema vai estar considerando. Tá? Cristiano, essa é uma boa pergunta, Cristiano. Né? Aqui, olha, vamos lá. Eu vou estar respondendo isso, eu sei que está gravado e eu sei que eu posso depois sofrer cobrança. Então, por isso que eu vou deixar isso frisado em letras grandes, tá? Pelos cálculos que eu fiz, mas existem limitações nesses cálculos, nessa simulação, porque precisa tomar cuidado com essa simulação que eu fiz, porque o processo está muito concentrado na vertical, e eu não sei até que ponto eu posso gerar muita sobra na vertical. Então, por isso que minha simulação pode não corresponder à verdade. A gente está simulando aqui na PRDU algo em torno de 70% na média. Tá? Por que na média? Porque vai ter unidade que pode ter um pouquinho mais e ter unidade que pode ter menos. Tá? Mas, de novo, não dá para cravar isso antes. Não tem como, por causa desse processo que eu falei para vocês. Como o processo está muito para vertical, eu não sei. Essa questão do ajuste do recurso com a necessidade da unidade pode dar um desencaixe aí, talvez não chegue muito próximo a isso. Tá? Mas é esse percentual que eu tenho trabalhado aqui. Tá bom? O Leandro coloca... Não, Leandro, aqui não sei por que esse primeiro comentário de tirar o dinheiro para dar aumento salarial. Eu acho que em nenhum momento isso foi colocado. O acordo está sendo cumprido dos 25 desde o final do ano passado. Tá? Utilização do saldo não utilizado no auxílio para incluir na progressão. Isso será feito? Leandro, aqui a ideia, e o Thiago pode me corrigir, que caso existam sobras que voltem para PRDU, a gente analise dentro do processo de progressão, né? Como foi feito ano passado. Tá? Qual é a porcentagem aplicada na folha de cada unidade que faz parte? Acho que o Thiago já respondeu isso, né, Celso? Certo? É possível estimar um índice percentual? Bom, já respondi esse, Silvino, acho que está tudo certo, né? E data de divulgação para as unidades do valor, dia 28, né, Cris? Dani, é esse, né? Isso Dia mesmo. 28, tá? Haverá suplementação para contemplar os que não conseguiram progressão por falta de pouco recurso? Olha, Adriana, aqui, lembra da gente... esse processo ocorreu nos 2 primeiros, né? Do ciclo de 4 anos, quem está completando hoje, esse processo ocorreu nos 2 primeiros. No terceiro, a gente usou essa análise geral, né? De pegar aqueles que estavam precisando de muito pouco. A gente vai seguir esse processo, tá? Então a gente vai adotar a mesma coisa do ano passado. Tudo bem? Eu creio que Renato, isso aí é uma conversa aí que a gente está avaliando para o próximo, que realmente a gente precisa reanalisar. Acho que é tudo um aprendizado, né, gente? Acho que o que a gente teve nesses 3 primeiros anos, nesse 4º ano, a gente foi aprendendo, foi melhorando o sistema cada vez mais. A DGRH foi implementando coisas novas a cada processo, né? O importante aqui é que a gente está mantendo, né? A gente está mantendo o processo e com o compromisso da gente ir melhorando cada vez mais. Realmente, Renato, temos problemas? Eu nunca escondi de ninguém e quem tem contato comigo sabe, nós temos problemas. Né? Mas aos poucos a gente vai tentando resolver. Às vezes não dá para resolver tudo de uma vez, mas a gente vai resolvendo aos poucos. Né? Esse é um problema mesmo. A gente viu que muita gente focou, lógico que muita gente focou na vertical. Por quê?
porque o passo para horizontal era de 5% e para vertical dava um maior espaçamento, a pessoa optou pela vertical, né? No entanto, a gente precisa ter cuidado com isso, né? Então, isso a gente está já conversando, o comitê já olhou isso, talvez a gente pense algumas coisas diferentes para o ano que vem, tá bom? Tá? Não ficou clara a porcentagem para mim? Qual porcentagem? Não entendi. Pode falar, Celso. Bom, o que eu queria saber é a porcentagem da folha que é usado para cada unidade, né, da folha de cada unidade, para fazer o cálculo da distribuição. Isso que não ficou muito claro. Entendi. Vamos lá. Tiago, me ajuda aí. Então, Celso, na verdade, assim, a folha salarial de cada unidade, a gente pegou todos os aptos, até pensando um pouco de quem está em probatório, de quem não está participando, a gente não considerou, então a gente pega todos os aptos ao processo e faz essa porcentagem imaginando o valor do salário na mesma base da progressão, então o valor da referência. Então, a pessoa está no S1A, eu considero que em salário de um S1A. Então, eu considerei esse valor de todos os aptos e a gente dividiu isso por CSAs, e daí, dependendo da quantidade de valores, é o que vai dar o percentual no montante total, entendeu? Tipo, sei lá, vou dividir 100 mil, eu tenho 10% ali, uma CSA, ela vai ganhar 10 mil. Ela ganha 10 mil, não, né? Entra 10 mil, entra o custo da progressão ali, o percentual que vai dar uma média ali, sei lá, um é 10, outro é 15, ela ganha 12,5, alguma coisa assim. Entendi. Só mais uma coisa, me parece que isso tudo já está tudo muito, os dados já estão todos aí para ser para existir um sistema para fazer isso, no sentido que se só existem duas formas de fazer os critérios, que é por porcentagem ou por lista classificatória. Os valores, vocês já sabem quem estão inscritos, tanto na horizontal quanto na vertical, já é uma informação prévia. E vocês já sabendo quem está inscrito, né, em qual modalidade, vocês sabem aonde ele está e o quanto que falta para ele chegar, você sabe o salto de todo mundo. Se vocês sabem como cada unidade fez a sua distribuição, as suas regras, assim, é uma coisa para o futuro, claro, mas não seria interessante vocês começarem a pensar num sistema, né? Você coloca simplesmente a lista classificatória no sistema e o próprio sistema consegue fazer todos esses cálculos, porque me parece que assim tem tudo na mão. Todas as informações estão lá, é só realmente ter um sistema para organizar e fazer essas divisões. Posso estar errado, pode ser que falte alguma coisa, mas me parece ser interessante começar a pensar a automatizar isso aqui que a gente está vendo, sabe? Essas contas que nós estamos fazendo, me parece assim que alguém bom de planilha consegue criar uma planilha que consegue fazer todos os casos da Unicamp, né? Claro que não vai ser feito em planilha, vai ser feito em outro sistema, né? Programado, mas me parece ser possível fazer isso. Então, talvez seja interessante começar a pensar numa automatização desse. Celso, sim, é possível, mas não é tão simples porque envolve regras de empate, etc. Claro que a tendência seria essa, tá? Mas vamos lá, vamos pensar em termos do quanto evoluiu, do que era e do que é hoje. Acho que evoluiu bastante. Mas um próximo passo seria por aí, sim. Tá? Beleza. Muito bem. Bom, a Adriana está colocando questões da COP. Gente, eu não vou ficar me alongando muito nessa questão do recurso, tá? Mas, assim, esse valor de 54 milhões que está na revisão orçamentária, isso não é somente para a carreira PAEP, né? É para o conjunto da universidade. Certo, Tiago? Isso mesmo, é Programa de Desenvolvimento de Carreiras. Então, é carreira PAEP, carreira docente e outras carreiras. O 54 é o valor total, que a gente aplicou 5,51. No caso da carreira PAEP, o que havia era valor um pouco mais que 25 milhões. A gente até usou esse reajuste para manter as contratações. Então, assim, a gente está garantindo aquele comunicado do GR no final do ano passado nas negociações, que 25 milhões virão para a progressão, mesmo que para isso a gente esteja até prejudicando ou precisando em algum momento segurar as contratações da universidade. Então, assim, 25 milhões é o que tinha sido
proposto lá, que havia sido combinado, é o que está sendo distribuído. O que entrar de reajuste nos valores da carreira PAEP vão apoiar as novas contratações que precisarem ser aprovadas, né? É isso. Tudo bem, Adriana? Fechamos? Então, beleza. Gente, por fim, professor Rodrigo, custo efetivo é o que... Exatamente, Renato. Exatamente. O custo efetivo é o que a unidade precisa. Tá? A gente... Plantão. Isso, a Daniela está colocando aí. Dia 2/6, 14 horas. Tá? E fiquem completamente à vontade para estar encontrando em contato com a DGRH, para estar entrando em contato com a gente no comitê. Tá? Usem os canais. As pessoas estão aqui, eu deixei aberto, o pessoal do comitê aberto para vocês. Vocês podem ter contato com o pessoal. A gente fala, tendo algum problema, a gente se conversa, chega num denominador comum, visando fazer a coisa mais transparente e equilibrada possível. Tá bom? Agradeço demais o pessoal do comitê, agradeço demais o pessoal da DGRH que apoiou a reunião. Qualquer dúvida, entre em contato e um bom restante de semana para todo mundo. Até. Obrigada, professor. Tchau. Obrigada, professor. Até.